Queridos irmãos, nós estamos mais uma vez ocupando esse espaço para levar até você uma palavra definitiva. Tem o título: Só viverá quem andar com Cristo. Essa é uma verdade sobre toda a verdade. Só viverá quem andar com Cristo. Mas andar com Cristo não é só ir à igreja. É caminhar com Ele todos os dias, depender dEle e ter vida que vem dEle. Aqui estão alguns versículos que falam disso, tomando como base para essa palavra, só viverá quem andar com Cristo, em 1 João 5, 11 a 12. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essa é a expressão forte que traz esse argumento, essa definição que nós estamos a falar e expor para todos os nossos radiovintes, que só viverá quem permanecer com Cristo, quem andar com o Senhor. Então a vida verdadeira está nele, é o que está a conclusão de tudo isso. A vida está em Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você anda com Cristo, caminha com o Senhor, viverá eternamente. João capítulo 10, versículo 10, a expressão de nosso mestre Jesus Cristo, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, é claro, só viverá quem andar com Cristo. E nós observamos que o testemunho é este, é a palavra. Deus nos deu a vida eterna. É o compromisso de você aceitar essa vida e andar na vida, viver a vida. E esta vida está no seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem a vida. Porém, aquele que não crê, que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Por isso, cabe sim, com toda a segurança, dizer: só viverá quem andar com Cristo. O final está próximo. Todas as coisas estão andando para o final. Mas aquele que andar com Cristo não vai ter um final. Vai ter um recomeço. Uma vida celestial ao lado do Senhor. Porque andar com Cristo é morrer para si e viver para Ele. Andar com Cristo é deixar o pecado, morrer para o mundo, para si mesmo e viver para aquele que tudo pode. Como disse o apóstolo Paulo, que o morrer seria lucro, era ganho para ele. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. O homem que foi crucificado com Cristo, aquele que deixou o pecado, que deixou a natureza carnal e anda se esforçando para viver uma vida espiritual, agradando a Deus, assim ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Outra palavra, ele escrevendo aos Colossenses 3, versículo 3 a 4, o apóstolo Paulo deixa bem claro, dizendo: porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a segurança. Quando a gente morre, a nossa vida está escondida em Deus, na pessoa de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também seremos manifestados com Ele em glória.
todo olho verá Jesus Cristo e a sua igreja, a qual ele comprou com o seu precioso sangue. Romanos capítulo 8, versículo 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Glória a Deus, que maravilha, que bênção dos céus, a gente se tornar uma pessoa separada do pecado, do mundo, para servir a Deus, porque vai chegar esse dia que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará todos dentre os mortos que andaram com Cristo, para vivificar os corpos mortais. Receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, é o que nos diz ainda 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 em diante. Por meio do seu Espírito que habita em vós, nós que temos o Espírito de Deus, ele nos vivificará e nos levará à presença do Pai lá na glória. Sem ele não há vida. Podemos dizer, por isso que eis aí o título, com ele nós viveremos. Só em Cristo e mais ninguém. A pessoa que acredita em deuses feitos de gesso, de barro, de bronze, acendendo velas, rezando, isso aí não leva a nada a não ser a maldição. Você esquece-se daquele que vivifica e vai andar com aquele que só te leva para a morte, para a derrota. Por isso a nossa palavra é bem clara, nítida, bem compreensível, conforme o que nós já anunciamos aqui. Só viverá quem andar com Cristo. Sem ele não dá para viver. Sem ele não há vida. Evangelho de São João, versículo 5, ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, a pessoa que anda em Cristo, que está ligado na videira, permanece vivo e vai dar frutos, porque sem Cristo nada podemos fazer. Só podemos fazer se estivermos ligados na videira. Foi Jesus quem disse. Ainda na expressão do grande homem lá no Velho Testamento, o grande homem e sábio Salomão, capítulo 8, versículo 35 e 36 de Provérbios, porque quem me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Quem me acha, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte, ou seja, estão na morte, vão morrer mesmo. Por essa causa é que nós observamos esse título tão importante, aleluia. Só viverá quem andar com Cristo. Caso contrário, não tem vida para essa pessoa. O resumo de tudo: vida da verdade, vida em Cristo. Essa é a vida da verdade. O homem viver na verdade. Quem anda com Cristo tem vida agora, tem propósito e tem vida eterna. Porém, quem não tem Cristo não verá a vida, mas está sobre ele a ira de Deus, é o que diz a palavra. É como João 17, versículo 3 nos diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você crê em Cristo? Então, meus irmãos, esses versículos da palavra de Deus nos mostram o formato devocional para aqueles que aceitam a Cristo. Pela inspiração, pelo conhecimento, pela palavra de Deus aos nossos corações. A vida eterna é esta:
que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você aceita? Então fique na vida e viverá, porque só viverá quem andar com Cristo. Querido Deus e Pai que estás no céu, te peço no nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão à nossa escuta, que eles venham viver essa vida a qual nós estamos anunciando, andar com o Senhor, para que tenham vida eterna. No nome de Jesus. Você que ora, diga amém. Que Deus abençoe e nos guarde hoje e sempre.